Amém. Irmãos, vamos estar ouvindo a mensagem do Senhor. Não tem água? Vou querer estar chamando o Reginaldo. Vamos estar orando para que Deus fale nos nossos corações por essa igreja, Reginaldo. Pai amado, nós queremos mais uma vez nos colocar na Sua presença para ouvir a Sua palavra, a Sua direção, o Seu Espírito, que nos consola, que nos guia e que nos ensina todas as coisas que nós temos ouvido. A Sua palavra já revelada ao coração do Reginaldo, direcionada a nós, a ele, e que nós possamos receber, que não haja resistência no nosso ser, que haja direção, submissão para nós entendermos, compreendermos, recebermos e sermos direcionados e fazermos, Pai, o direcionamento, o cuidado, uma vida cristã, na prática da vida cristã, daquilo que vai ser ensinado nessa noite. E nós confessamos e dependemos sempre do Seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Use o Seu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom, né? Essa noite de chuvinha. E nós estamos aqui para louvar e glorificar o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Vamos dar prosseguimento a tudo que nós estamos aprendendo, né? Com os ensinos aqui do Evangelho de segundo Mateus. Nós já estamos no final do capítulo 7. Domingo já vai começar o 8, né? E o 8 é o último capítulo do sermão, né? Então nós estamos terminando o sermão, e glória a Deus por isso, e que nós venhamos regozijar, irmãos, em aprender e colocar em prática tudo. A gente viu aqui no domingo falando sobre os falsos mestres. E agora Deus fala para todo mundo em geral, porque assim, na verdade, quando Jesus fala dos falsos mestres, fala daqueles que se propõem ensinar, e na verdade todos nós temos que em dados momentos aprender para também ensinar para alguém, né? Para passar. E para isso a gente tem que estar como? A gente tem que aprender. Se eu e você não aprendem, a gente vai ensinar o que para alguém, vai transmitir o que para alguém? Nada. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 27, nós vamos falar aqui a partir do 24. Amém, irmãos? Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí aqui ele faz os dois versículos últimos, aqui é a consideração final de como aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falando, como eles receberam. Fala assim: e quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso é importante, é um ponto importante da gente ver, que é para a gente não ser criança e saber de quem nós estamos aprendendo, quem é que está nos ensinando. E essas pessoas imediatamente elas viram uma divisa ali e estarrecedor entre o ensinamento de Jesus com a autoridade dele e o que os escribas ensinavam para eles. Irmãos, eu meditando aqui nessa palavra,
É muito interessante quando a gente vê o paralelo que Jesus faz. E Jesus, ele tem feito esses paralelos em algumas, como ele fala ali daqueles dois homens que se colocaram a orar, um bateu no peito com soberba, o outro orava com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus. E aqui a gente vê um outro paralelo. Deus fala que os dois homens construíram uma casa, não foi um que construiu uma casa, os dois homens construíram uma casa. E pela forma como Jesus falou, a casa visivelmente eram muito parecidas. A construção delas eram iguais, eram bonitas, talvez, umas casas bem feitas. Só que Jesus, agora ele traz a questão de o local onde foram construídas essa casa, em qual alicerce essas casas foram construídas. Então, uma, pelo alicerce que tinha, ela suportava toda a adversidade que vinha do tempo e ela se permaneceu em pé. A outra, por conta do alicerce ser feito num lugar inapropriado, essa casa não suportou a correnteza, não suportou os açoites do vento, ela simplesmente caiu. E Deus fala que grande foi a sua ruína. E é interessante que Deus ele traz isso para nós, fazendo um paralelo com a nossa vida encaminhada com Deus, na nossa vida cristã, aonde nós estamos edificando, porque assim, pelo que Jesus deixa claro, aqui a gente vai ver algumas citações que eu vou trazer, é que Jesus fala assim, olha, é como se assim, Deus fala assim, vocês estão todos dentro de uma igreja, todos vocês estão ouvindo as mesmas palavras. Agora a questão é, quem de vocês se dispõe a colocar em prática e quem de vocês apenas ouvem e quando sai da porta para fora, vocês caminham pelo seu próprio conhecimento, sem a dependência de Deus, sem firmar a sua raiz em Cristo. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Nós estamos aqui dentro da mesma igreja, nós estamos ouvindo, nós temos a mesma escola bíblica dominical, nós temos a exposição da palavra de Deus na íntegra para todo mundo, nós temos os cultos, todo mundo está ouvindo as mesmas palavras. Agora a questão é que Jesus vem e fala assim, agora é o seguinte, quem de vocês estão colocando em prática aquilo que vocês estão ouvindo? E quem de vocês não estão? Aí ele fala assim, que aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, esses são comparados a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Porque se você ouve a minha palavra e ela cria raiz no seu coração, você vai começar a ter práticas boas. Você agora vai ser um excelente marido. Não porque você é bom, mas é porque aquela palavra que você ouviu, ela começou a fazer uma transformação na sua vida. Você deu atenção para ela, você viu que ela é importante para que a sua vida seja caminhada sob a direção de tudo aquilo que você está ouvindo. Então você vai ter uma mudança de vida. Você não vai ser mais aquele marido que você era antes. Você não vai ser mais aquele pai que era antes, você vai ser um bom marido, você vai ser um excelente pai, você vai ser um excelente vizinho, você vai procurar em todo tempo ser diferente. E é exatamente isso que a palavra de Deus traz para nós, que é para a gente meditar, porque a palavra de Deus ela não pode fazer parte apenas de um social na nossa vida. A palavra de Deus ela tem que ser edificante, ela tem que vir na nossa vida, ela tem que a gente tem que se sentir que estamos sendo regenerados por essa palavra, nós temos que sentir que estamos sendo transformados, nós temos que ter sede disso. E é exatamente isso que Jesus vem falando. Porque senão, qual seria a motivação dessa fala, se não fosse para falar para vocês, olha,
conserte as suas imperfeições. Irmãos, a palavra de Deus, ela não vem, como às vezes muitos querem colocar, para passar um paninho na nossa vida e falar que no final todo mundo vai ser salvo, que todo mundo vai estar bem. Não, a palavra de Deus, ela vem para a nossa vida, para que nós venhamos ouvir e permitir ser corrigido por Deus, mudar de direção, caminhar com Cristo, ser transformado. E para isso eu tenho que fazer o quê? É uma coisa que vai competir agora a mim, a ter sede de Deus, a ter sede de colocar aquilo em prática. E eu não vou falar para os irmãos aqui que isso é simples. Você ouviu a palavra, esses dias, eu vi um texto na Bíblia, antes de eu referir, esse texto eu achei maravilhoso. E um rapaz fez um post na internet, ele colocou assim: eu li a Bíblia e descobri um monte de imperfeição, mas essa imperfeição estava em mim. Ou seja, porque a Bíblia, ela é a luz, ela quando bate na gente, ela revela os nossos erros, ela revela tudo que está errado em nós, que precisa ser consertado. E é exatamente isso. Jesus, ele vem trazendo esse paralelo e fala: olha, tome cuidado, porque se o que vocês estão ouvindo, se não está trazendo vocês a ter uma nova prática, uma nova conduta, um novo caminho, vocês estão edificando a casa de vocês na areia. Por que é importante isso? E principalmente para os dias de hoje. Hoje, eu creio que o mundo inteiro vai começar a sofrer ataques violentos contra Deus. Violento contra Deus. Logo, aquele que verdadeiramente serve a Cristo vão ser atacados violentamente. E a questão é: se a nossa fé não estiver firmada em Cristo, quando vir essas adversidades, quando soprar esses ventos que Cristo está falando, quando cair essa chuva, quando essas coisas vier contra nós, essas dificuldades, a gente simplesmente vamos ser arruinados, porque nós não vamos suportar. Hoje, infelizmente, irmãos, tem muitos irmãos que estão trazendo um evangelho, passando pano na vida das pessoas, tipo assim: olha, como se Cristo falasse assim: vende a mim como está e permaneça como está. Mas não é. Jesus chama assim: vende a mim como está para ser transformado. Nós temos que ser transformados pelo Evangelho, nós temos que ter essa sede de ser transformado. E quando Jesus traz esses dois paralelos, da casa na areia e a casa na rocha, ele está falando justamente isso para nós. Se vocês tiverem sede de mim, se vocês me buscarem, se vocês permitirem ser transformados pela minha palavra, sedento, me buscar, orar, firmar a sua vida em mim, se vocês deixarem de viver a sua vida por você, mas se vocês simplesmente se colocar diante de mim, se submeterem a mim e deixar que eu seja o Senhor da vida de vocês, não vai ter nada nesse mundo que vai vir de adversidade que vai conseguir arruinar vocês. Vocês vão estar firmes, porque a vida de vocês não vai estar mais em vocês, vai estar em mim. A questão é que quando ele fala desse paralelo da pessoa que edifica sua casa na rocha, é aquela pessoa que ela chega na igreja, ela começa a ouvir a palavra e depois ela entende, ela fala assim: olha, eu já não posso mais andar por mim mesmo, eu sou uma pessoa incapacitada, eu não tenho condições de andar por mim mesmo, eu dependo totalmente de Cristo, em qualquer coisa que seja para eu comer, seja para eu beber, seja para eu fazer o que for, eu dependo de Cristo. Agora só, que se você vem aqui e ouve o Evangelho, e você não é sedento de nada, a
sua vida continua aquela vida de sempre, onde você vai continuar defendendo uma das suas próprias forças, você vai caminhando segundo aquilo que você acredita, você vai caminhando fazendo aquilo que você acha que é certo, e não aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Porque, irmãos, nós, a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus, a nossa vida não pode mais nos pertencer. A nossa vida não pertence mais a nós, mas a Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele fala: não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais de acordo com a minha vontade, mas eu ando de acordo com a vontade de Deus. Então, se antes eu era um cara mentiroso, não, eu tenho que deixar de mentir, porque a palavra de Deus diz que a mentira, Satanás é o pai da mentira, então eu não posso mentir, porque se eu sou um mentiroso, logo eu estou falando que quem é meu pai não é Deus. E então eu não posso enganar as pessoas, eu não posso ser ignorante com as pessoas, eu tenho que trabalhar, aí no eu, como naquela outra mensagem que eu trouxe aqui, foi aquela de você amar o seu inimigo. Por exemplo, um cristão, quando ele ainda não é convertido, ele ainda está no olho por olho, dente por dente. Ele trata as pessoas de acordo com como ele é tratado. Só que o Evangelho chama a gente para uma mudança radical. Você está sendo maltratado, trate bem. Alguém está falando mal de você, fale bem dela. Alguém está te apurreando, faça bem para ela. A nossa função, ela é um pouco mais difícil. Mais difícil porque assim, nós temos um grande problema na nossa vida, que é nós mesmos. Às vezes as pessoas, elas ainda continuam com o síndrome de Eva e de Adão. Um síndrome de não assumir a sua responsabilidade diante de um erro cometido. Então uma pessoa fica assim: eu só fiz isso porque fulano de tal me levou a isso, só porque Satanás é que deve estar furioso. Não, cara, é você que ainda não foi regenerado, é eu que não fui transformado. Então eu começo esse erro e quero achar um culpado para aquilo. E aí está o grande erro. A gente vê essas condutas daqui de uma pessoa quando ela ainda não edificou a sua vida na rocha, que ela tem a síndrome de Saul, por exemplo. Saul, ele pega um profeta, chega lá e fala: o Espírito de Deus foi tirado da sua vida. Não, mas não fala para ninguém não, porque eu vou ainda achar que o Espírito de Deus é comigo. Aí, olha a diferença. Davi, quando ele peca de forma grave diante de Deus, Davi entra em oração. Qual é a preocupação de Davi? Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Olha a diferença de alguém que assume o seu erro e que clama a Deus por uma intervenção direta naquilo, e aquele que não, simplesmente alguém é culpado pelo meu erro, não eu. Então, essa transformação, meus irmãos, tem que vir na nossa vida, porque nós estamos aqui diante de um Deus Santo. Então, em de edificar uma casa na rocha e uma casa na areia, é nós que vamos escolher. E tem um detalhe: pelo que Deus está falando aqui, Deus não está falando de quem não conhece, porque vai ser um erro grave nosso aqui, ou de qualquer pessoa, de estar aqui e apontar para alguém que, essa pessoa aí, ela está construindo a casa dela na areia, mas a pessoa nem é cristão, nem frequenta uma igreja. Não, Deus está fazendo um paralelo dos dois que estão tendo o mesmo conhecimento, mas eles estão, aprende e entende que ele precisa agora se submeter a Deus e viver na dependência total de Deus. Isso é uma casa edificada na rocha. O outro aprende, mas ele continua andando segundo o que ele acha que tem que ser. Esse está com a casa construída na areia. Quando vir a adversidade, ele não vai suportar, ele vai cair. Irmãos, isso aqui é muito interessante da gente ver, porque teve dois versículos desse capítulo que não foi pregado, e eu creio que foi uma coisa que Deus deixou aqui
complementar isso aqui. Que está no 7, 13 e 14. Olha só o que Deus diz aqui. Que você vê que casa direitinho com esse daqui, a casa na areia e casa na rocha. Ele fala assim no 13, capítulo 7, versículo 13: entre pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entrarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. O que Deus está falando aqui? É exatamente isso daqui. O que é uma vida, o que é estreito aqui? O que se torna estreito aqui? É justamente aquilo que Deus fala, que a palavra de Deus diz que nós temos que, quando ele fala daqui da rocha e quando ele fala desse estreito aqui, é como ele diz assim, olha, negue a si mesmo, toma a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Você vê que cabe aqui. O que é negar a si mesmo? É negar os meus desejos, aquelas coisas que vêm da minha carne, que elas são fortes, e elas podem me desviar do caminho de Deus se eu não tiver firme em Deus. Tanto é que a maioria dos homens caíram por conta do quê? Da sua vaidade, da sua sexualidade, da sua soberba, da sua mentira, do seu engano, da sua usúria, né? Digamos assim, de querer ter muito dinheiro na mão e não abrir mão de tudo. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente vem na igreja, louva a Deus, lê a palavra, glorifica a Deus, mas o nosso Deus na verdade é o dinheiro. Se alguém escarnecer de Deus na minha frente, talvez eu não fale nada, mas se alguém tocar no meu dinheiro, aí eu viro um bicho, aí eu massacro a pessoa. Alguém pode pegar minha Bíblia e jogar no chão, mas aí se tocar no meu carro e fazer um risco, está morto. Porque a minha vida, embora eu fale, a minha vida é edificada nos materiais. Eu vou naquilo. É claro que você tem que ter cuidado com as coisas que você tem, mas quando você é sensível, você coloca aquilo como uma primazia na sua vida, você está colocando ele como Deus, e nem percebemos que aquilo que está sendo o combustível da minha vida. E Deus, Ele trata de forma diferente. Ele traz para nós uma dependência dele, como foi lá no deserto, quando Deus tira o povo ali do Egito e leva para o deserto. Qual que é a ordem de Deus mesmo? Eu vou cuidar de vocês dia após dia. Mas tinha aqueles de pouca fé que queriam guardar o maná para o outro dia, e para azar deles, no outro dia chegaram lá que estava tudo podre, não servia para nada, porque não confiavam em Deus. A nossa confiança em Deus, irmãos, é que vai fazer a gente caminhar de forma mais em paz diante das adversidades. Se eu confio em Deus, não importa o caminho que o mundo está criando, eu sei quem eu tenho crido. Outra coisa que nós temos que ter consciência: o mundo, o próprio Jesus deixa claro para nós que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus está para ser elevado aos céus, ele fala, porque o príncipe desse mundo já está aí. Querendo nós ou não, esse mundo aqui, nós somos como peregrino. O mundo é um mundo que foi amaldiçoado por Deus por tua causa. A terra é maldita quando Adão e Eva pecam. Agora as árvores vão criar espinho, vão ter abrolho, a mulher vai ter dor para ter filho, porque nada disso, na perfeição da criação de Deus, não existia. Se Deus não tivesse feito isso aí por tua causa, maldita é a terra, nós estávamos talvez com um cenário de planta, de ar, de tudo totalmente diferente desse, porque eu fico o tempo todo imaginando como que era tudo no princípio quando Deus criou. Às vezes a gente não se atenta a isso,
Mas tudo que está aqui é muito aquém daquilo que Deus criou. O homem até o dilúvio chega a viver quase 1000 anos, mesmo depois da queda. Só que na queda era eterna. Olha a perfeição que era lá, e as coisas vêm se degradando. E hoje a gente está se degradando ainda. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gente não se atenta nisso. Então, em meio a esse caos, em meio a esse mundo onde está sob a regência de Satanás, essa é a verdade, nós temos um Deus que, assim, que cuida dos dele. O cuidado de Deus é com a sua igreja aqui na terra, não é do mundo. O mundo todo tem a bênção de Deus natural, que Deus dá para todos, mas o cuidado eterno de Deus é para a sua igreja. Então esses, quando nós estamos em Cristo, na rocha, Satanás não tem poder nenhum sobre nós, porque nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Agora, se a gente sair, a gente está simplesmente morto. Se vocês um dia prestar atenção, porque assim, é legal quando você ouve, você associa tudo. Quem somos nós diante de Deus? Deus fala, Jesus deixa claro que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Qualquer um que está ali no corpo, que é Cristo, tem a proteção do cabeça que é Cristo. Ninguém toca, ninguém toca. Mas quando a gente sai do corpo, aí a gente já fica vulnerável ao ataque do inimigo. Se você olhar bem, uma leoa ou qualquer animal, ele vai atacar uma manada de qualquer animal. Mas eles ficam a espeto e vai lá, espanta, e enquanto todos eles estão correndo junto, ninguém pega ninguém. Mas quando um daqueles animais se separa do rebanho, já era, morreu, acabou, ele saiu fora da proteção. E assim mesmo é conosco. Saiu do corpo, está vulnerável ao ataque de Satanás e ao ataque desse mundo. E é por isso que Deus faz essa chamada para nós esta noite. Edifica a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Permaneça no corpo. Venha buscar o conhecimento para você estar firmado em mim. Porque sem conhecimento a gente não se firma em Cristo. A gente vai pela onda daquilo que alguém vem falar para nós. Então nós temos que nos firmar, buscar o conhecimento. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima, onde quer que nós estejamos. Qualquer igreja, ela só é verdadeira se a palavra de Deus for a autoridade máxima. No dia que você chegar em qualquer igreja, que ao invés da palavra de Deus ser a autoridade máxima, mas com o pastor, o bispo, não sei o quê, sai fora. Ela não é uma igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira é a palavra de Deus que é a autoridade máxima. E se nós queremos estar firme na rocha, nós temos que buscar esse conhecimento para que nós venhamos permanecer. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Jesus é o Verbo encarnado. Se eu não amo a palavra de Deus, como é que eu amo a Cristo? Não tem como, porque a palavra é Cristo. E como é que eu posso falar que eu amo a Cristo e não amo a palavra? Então, que Cristo é quem eu estou amando mesmo? Não sei, porque os dois são um. Então, eu tenho que amar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem que fazer parte da minha vida. Então, irmãos, essa palavra que Deus trouxe para nós esta noite, para que fosse transmitida, e eu vou trazer aqui agora só as considerações finais que Deus fala, porque assim, aqueles discípulos, quando eles olham para essa palavra, eles falam assim, olha, quando Jesus acaba de trazer todas as palavras, fala que eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que foi ensinado. Ele fala assim, porque ele nos ensinava como quem tem autoridade. Agora a questão é, você fala assim, puxa, se eu tivesse lá vendo Jesus falar, você não precisa falar, você está aqui, e a palavra é Jesus falando, a palavra é Deus falando. Então essa palavra, ela é uma palavra que tem autoridade. Quando você senta, eu e você sentamos na cadeira para ouvir a palavra, e nós não enxergamos essa palavra com autoridade, ela de nada serviu para nós.
Então nós temos que sentar na cadeira, ter reverência e saber que ela tem autoridade para fazer tudo que for possível diante de Deus, que não há nada impossível na nossa vida. Deus faz tudo. Quando a gente fala que tem alguma coisa que não foi possível Deus fazer, não é porque Deus não quis fazer, porque aquilo não ia ser benéfico para nós. Mas Deus faz tudo o que Ele quer. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, vamos entender isso. Não basta nós estar apenas dentro da igreja. Não basta a gente vir aqui. O que a gente tem que entender é aonde que a nossa vida está. Nós estamos na dependência do homem ou na dependência de Deus? Nós estamos submetidos à escravidão desse mundo ou ao nosso Deus Todo-Poderoso? E aí, se é Deus, então vamos voltar para a palavra, ler tudo que está escrito e colocar em prática, porque Deus faz um chamamento para nós: não viva como você quer viver, mas viva como eu quero que você viva, porque a nossa vida é de Deus, e se é de Deus, é Ele que nos ordena como nós temos que viver e nós temos que obedecer. Amém, irmão? Que Deus abençoe.